Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, chega pertinho dela para que ela possa também, junto aí com você, compartilhar. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo o que houvera naquela terra, e houve uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolocas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se encheu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço, e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestível, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer, ó Deus, por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Deus, que esta palavra sirva para nós de força, que esta palavra sirva para nós de direção, que esta palavra sirva para nós de refrigério, ó Pai. Que cada uma dessas pessoas seja tocada por ti, Senhor. Aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão através das redes sociais, ó Pai. Como a tua palavra foi falada no Monte Sinai, e a tua palavra mesmo diz que o monte fumegava, o monte tremia, Pai. Então que este poder da tua palavra venha sobre a tua igreja nesta noite. Que este poder da tua palavra venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu já quero, antes de começar, a pedir desculpas a vocês, que eu estou com uma pequena irritação na minha garganta. É uma coisa simples, mas que às vezes eu preciso limpar a garganta, mas já está tudo certo, mas vocês estão sabendo, já estou pedindo desculpas por isso. Irmãos, o tema da mensagem, dessa série de 7 mensagens que eu vou pregar aqui na igreja, é o início. Eu quero que vocês compreendam o significado daquilo que Deus tem ministrado para a sua igreja, daquilo que Deus tem ministrado para nós. Então, o primeiro título é: o Pai está em casa. Irmãos, como introdução a esta palavra, eu quero ler com vocês o significado. Já seria o final, mas é para vocês entenderem onde nós vamos chegar. Eu já vou dizer no começo. Romanos capítulo 8, no versículo 15, a palavra de Deus diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Cada um de vocês que estão aqui, aqueles irmãos que estão através das redes sociais,
Nós recebemos um Espírito Santo sobre a nossa vida. Todos aqui receberam esse Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele testifica, ele fala assim, ó, você é filho. Irmã, o Espírito Santo testifica em você, você é filha. Ou seja, você pertence a uma família, você pertence a um grupo de pessoas, você pertence a algo maior do que você imagina. Porém, no passar do tempo, as pessoas vão perdendo a visão de filhos, e elas vão tomando uma outra visão, e elas vão dizendo assim, olha, eu não quero mais ser filho, eu não quero mais ficar na casa do pai, eu não quero mais ter que depender de dar satisfação ao meu pai, eu não quero mais ter que depender de viver, né, de acordo com a regra dele, porque você sabe que muitas pessoas, elas pensam assim, morar sozinho é melhor, porque eu posso jogar as coisas onde eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu estou aqui para te dizer que não é. O melhor é morar junto, o melhor é viver em família, o melhor é você estar perto das pessoas, é você estar perto dos seus irmãos, é você estar perto das suas irmãs. Porém, nós vivemos uma lógica invertida. Qual lógica é essa? É que o indivíduo se sobrepõe ao coletivo. Porque, por exemplo, aqui nós temos um ambiente coletivo, onde nós temos aqui os assentos. Vamos supor que você quisesse arrastar um banco desse e colocar aqui na frente. Não seria permitido, porque no ambiente os bancos já estão disponíveis desse jeito. Quando você está na sua casa, você tem disponível lá o sofá, o fogão, você tem onde tem umas coisas. Você não pode falar assim, hoje eu resolvi que eu vou fazer comida no quarto. Aí você pega e muda o fogão lá para o quarto. Você vai falar, alguém vai falar para você, não, meu filho, não é aí não é o lugar do fogão. Quando você está dentro de uma casa, você tem que se submeter àquelas regras. Mas o que é que vem a ideia contrária do individualismo? Ela diz assim, ó, você não tem que se submeter não. Você não tem que se sujeitar não, porque quando você se sujeita, você se diminui. Quando você obedece à regra da casa, você está sendo diminuído. Mas é o contrário, quando você obedece, você está crescendo. Porque a Bíblia diz assim, aquele que se humilha, ele será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então a ideia de Deus para nós é a ideia de comunidade, é a ideia de estarmos juntos em família, estarmos juntos em casa, estarmos juntos como igreja. Deus, Ele é o nosso Pai. Você tem um Pai, Deus é teu Pai, Deus cuida de você, Deus cuida de nós. Então nós temos um Pai, e nós somos irmãos, todos nós aqui. Essa é que é a visão. Aqui mesmo em Romanos, complementando o raciocínio, no próprio capítulo 8, só que no versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui está a regra. Jesus, ele é o primogênito, é o primeiro que nasceu, é o primeiro, primogênito. Quem aqui tem mais de um irmão em casa, ou irmã? Você vem de uma família de mais irmãos. Então vocês sabem o que significa isso, que é o irmão mais velho ou a irmã mais velha. É aquela pessoa que você vê que o pai cobra mais, que o pai fala, olha, ajuda seus irmãos, vai lá, olha o seu irmão. Então o irmão mais velho é aquele irmão referência. Então o nosso irmão mais velho, o nosso irmão primogênito é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Eu estou aqui na condição de irmão mais novo. Você está aqui na condição de irmão mais novo, de irmã mais nova. O nosso irmão mais velho está aqui, ó, no meio de nós. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós não estamos sozinhos, Jesus está aqui, a nossa referência está aqui. Irmão, eu fico tão feliz de participar de um culto, porque eu sei que Jesus está presente. Eu sei que Ele está presente. Vou explicar uma coisa para você. A primeira vez que eu entrei numa igreja foi na Avenida Francisco Brasil, número 896, na Vila Nunes, na cidade de Lorena, no estado de São Paulo. Eu estava de mão dada com a minha mãe, eu tinha 9 anos, e eu entrei pela parte de trás da igreja,
passei pelo portão, passei pela parte até dar na porta da igreja. Quando eu cheguei na porta da igreja, tinha 2 diaconisas na porta, e eu pisei na porta e eu escutei uma voz falando assim comigo: o seu lugar é aqui. Aí eu olhei para cá, olhei para lá, não vi nenhum homem, porque a voz que eu ouvi foi uma voz masculina, foi uma voz de homem, mas só tinha 2 mulheres. Eu apertei a mão da minha mãe e falei assim: mãe, vamos embora, tem um homem falando comigo. Ela falou: fica quieto, menino, você está na igreja, preste atenção. E ela me levou e nós nos assentamos. Quando eu me assentei no banco lá, junto com a minha mãe, aí eu escutei a voz falar de novo: você não vai trabalhar para ninguém, você vai trabalhar para mim. Desse jeito que eu estou falando para vocês. Quando eu cheguei na minha casa, eu falei: nunca mais eu vou na igreja, eu nunca mais quero ir em igreja. Eu não quero, porque eu não quero ouvir mais aquela voz, porque você fica com medo, você fica amedrontado. Por exemplo, na psiquiatria, isso seria considerado esquizofrenia, porque você ouve vozes. Lá fora, ninguém entenderia isso de que nada, isso é coisa da sua cabeça, isso é coisa da sua mente, isso é coisa que você colocou na sua mente e não é verdade. Mas hoje, aqui, eu posso dizer para você, anos e anos depois, que a mesma voz do nosso irmão mais velho, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua falando, continua ecoando, porque as portas estão abertas. Preste atenção nisso, irmão. Isso é extraordinário, isso é grandioso, isso é uma obra poderosa, isso é uma obra que vem de Deus, é uma obra que não cabe dentro de mim, não cabe dentro de você, não cabe nessas paredes. A obra, quem te chamou foi Deus, quem fez a obra na tua vida foi Deus, quem tem trabalhado nas nossas vidas é Deus. Irmãos, eu estou em casa porque eu estou junto com o Senhor. A igreja de onde eu venho, ela passou assim, no período que eu estava lá, essa igreja que eu falei para vocês, a primeira igreja de Lorena, no estado de São Paulo, por mais ou menos 8 pastores enquanto eu estava lá. E uma coisa que eu via na igreja é que assim, sempre quando trocava de pastor, um pouco de povo saía, outro pouco de povo ficava e outro povo vinha. E era assim aquele ciclo. E quando eu era membro, eu não entendia muito isso, sabe? Eu falava assim: meu Deus, por que tem que trocar de pastor? Por que troca de pastor? Aí agora, depois de muitos anos, eu comecei a compreender o seguinte: a referência aqui dentro não é o pastor que está de terno e gravata, mas é o Cristo que habita na sua obra, na sua casa, na sua igreja. Então quando eu entro numa igreja, pode estar uma criança pregando, pode estar uma senhora pregando, pode estar um senhor pregando, pode estar qualquer pessoa pregando. Eu entendo, é Jesus falando comigo, é Jesus usando esse homem, é Jesus usando essa mulher, é Jesus trabalhando. Então, irmão, nós somos uma família na presença de Deus. A nossa referência é o Senhor Jesus Cristo. O pior dia que eu vi nessa igreja foi um dia triste, de velório. Eu fiquei lá atrás, eu nem consegui vir aqui na frente, mas eu também vim nessa igreja em dias alegres. Eu também vim nessa igreja em dias de festa, em dias de comemoração, em tantos dias. Só que uma coisa eu te digo: vocês também já passaram por essas situações. Nós já passamos nas igrejas por apresentação de crianças, nós já passamos por batismo, nós já passamos por casamento, nós já passamos por ofício fúnebre, nós já passamos por tanta coisa. Agora, em nenhuma dessas vezes nós passamos sozinhos, porque sempre o nosso irmão mais velho está conosco. Jesus está no meio de nós. Em qualquer situação, sabe qual é a nossa diferença para quem está lá fora? Quem está lá fora anda sozinho. Quando ele está na angústia, quando ele está na dor, quando ele está chorando, não tem ninguém. Mas quando eu choro, Jesus vem para me consolar. Quando eu estou alegre, Jesus está do meu lado alegre comigo. Irmão, Jesus está no meio de nós. Ele é a nossa referência. Nós temos um Pai e nós temos uma referência, que é o Senhor Jesus Cristo. É isso que é a nossa vida cristã. É isso que é a nossa família. Hoje você está aqui, eu estou aqui e Jesus está aqui. Então está tudo certo. Esse é o final da história, mas o começo é o seguinte: Jesus, ele fala de uma parábola simples que todos nós aqui conhecemos, já ouvimos falar em algum momento da nossa vida.
Ele conta a história de um pai de família, de uma casa, onde ali havia 2 filhos. Quantos filhos, igreja? 2. Aqui nós podemos entender que são 2 tipos de pessoa, 2 estilos de vida, a forma que você achar, de você interpretar. Então tinha o filho mais velho e o filho mais novo. E dentro dessa visão, o filho mais novo, ele tomou uma decisão: eu não quero mais ficar na casa do pai. Eu não quero mais viver isso, sabe? Eu estou cansado de estar na casa do pai. E ele decidiu ir embora. O pai, ele podia ter segurado o filho. Ele podia ter falado para o filho: não, meu filho, você não vai embora não. Você vai ficar comigo, eu vou te prender aqui, eu vou te amarrar aqui. Mas o pai não, o pai permitiu que o filho fosse. E por que o pai permitiu que o filho fosse? Para que o filho pudesse ter aprendizado. Irmãos, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por que Deus permitiu, mas é para o aprendizado. Se você tem passado por situações que você nunca pensou de passar, pensa: o que eu posso aprender com essa situação? Como que eu posso vencer nessa situação? Como que eu posso superar essas dificuldades? E agora, neste momento, aquele filho estava bem, porque ele saiu rico. Porque na casa do pai tinha muita riqueza, então ele saiu rico, ele saiu muito bem de vida, e ele foi embora. E aí lá onde ele estava, ele começou a viver uma vida de rico. Ele começou a viver uma vida onde ele comprava o que ele queria, ele fazia o que ele queria, não tinha hora para dormir, não tinha hora para acordar, não tinha nada. E lá neste lugar onde ele estava, de repente, sobreveio uma grande fome, e ele foi perdendo tudo, e foi acabando tudo, e ele foi ficando sem nada. Agora pense comigo, qual que foi a primeira coisa que veio na cabeça dele? A palavra de Deus diz. Ela diz que ele pensou o seguinte: os trabalhadores do meu pai, eles têm mais do que eu. Ele caiu em si. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço de fome? Ele entendeu o seguinte: na casa do pai tem provisão, longe da casa do pai tem fome, tem dor, tem dificuldade. Irmãos, não é fácil você viver em família, mas é muito pior você viver lá fora sem família. Às vezes parece muito mais fácil viver longe da casa do pai, mas é muito mais fácil viver na casa do pai, estar na presença do pai, estar glorificando a Deus, estar exaltando a Deus, estar vivendo para a glória de Deus. Aqui é que está o contexto. Só que quem tem que ver isso? Eu tenho que encontrar importância na presença de Deus na minha vida. Eu tenho que dizer só: eu quero estar na casa do meu pai, porque eu sei que na casa do meu pai tem pão. Eu sei que na casa do meu pai até os trabalhadores têm o que comer, e eu estou perecendo de fome, eu estou passando dificuldade. Entenda, eu não posso te explicar o que você precisa saber. Eu não posso chegar para você e falar assim: olha, sua vida tem que ser desse jeito, você tem que fazer as coisas do meu jeito. Não, você tem que deixar o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Hoje, o Espírito Santo está ministrando sobre a sua vida. Se você está com fome de alguma coisa, se você está com sede de alguma coisa, se você tem observado que no seu contexto de vida, no seu redor, parece que falta alguma coisa, hoje o Pai, Ele tem a resposta para nós. O que nós precisamos está na presença dEle. O que nós precisamos está na casa dEle. O que nós precisamos está diante dEle. O filho entendeu isso sozinho. Não foi o irmão mais velho que foi falar para ele, não foram os empregados que foram falar para ele. Ele entendeu isso e ele tomou uma decisão. E qual foi a decisão que ele tomou? Ele disse assim: ó, eu vou me levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E eu vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me faz como um dos teus trabalhadores. Me coloca de volta na tua casa, porque eu sei que trabalhando na tua casa eu vou ter comida. Eu sei que trabalhando na tua casa eu vou estar saciado. Eu sei que trabalhando na tua casa eu vou fazer algo que vai fazer a minha vida valer a pena. Irmãos, a questão aqui é a seguinte: o filho que deseja a casa do pai, o filho que deseja o pai, ele deseja trabalhar na casa do pai, ele deseja trabalhar para o pai, ele deseja fazer a vontade do pai. O filho mimado
que saiu de casa queria fazer a sua vontade, mas o filho transformado que voltou queria fazer a vontade do Pai, queria trabalhar para a glória de Deus, queria trabalhar para a exaltação do Senhor. O verdadeiro sentido da vida, irmãos, está no servir. O verdadeiro sentido da vida está no trabalhar. O verdadeiro sentido da vida é que o Senhor te colocou aqui para o trabalho, o Senhor te colocou aqui para o serviço, o Senhor te colocou aqui para uma missão. Qual é a missão? Você é o irmão mais novo do Senhor Jesus, você é a irmã mais nova do Senhor Jesus, e você vai levar o Senhor Jesus a todas as pessoas da sua casa, no seu trabalho, no lugar onde você vai, porque foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou para um propósito, e na casa do Pai, que é o lugar onde nós estamos agora, que é o centro da vontade de Deus, que é o lugar onde nós precisamos estar, o Senhor, Ele está nos esperando. Por que o Pai está em casa? Por que o Pai está em casa? Porque Ele espera a atitude do Filho. E o filho já teve essa decisão, e agora o filho sai do lugar onde ele está e vem retornando para a casa do Pai, e ele vai pensando em tudo que ele viveu. Ele estava sujo, ele estava fedendo, ele cuidava de porcos, ele não tinha um bom asseamento, não tinha uma boa roupa, estava com a roupa surrada, com a roupa velha, estava com dificuldade. Mas entenda uma coisa, estava vindo um filho surrado, um filho sujo, mas era filho. Você está entendendo? Você nunca vai deixar de ser filho do seu Pai, que é Deus. Você, irmã, nunca vai deixar de ser filha do seu Pai, que é Deus. O Senhor sempre vai estar de braços abertos para você. O Senhor sempre vai estar te esperando. O Senhor sempre vai estar querendo fazer a obra na sua vida hoje. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre a sua vida. Ele quer fazer uma obra na sua vida. Ele quer te direcionar. Ele quer te dirigir. Aquele filho vem. Pensa comigo no filho chegando. Só que o seu pai o avistou. O seu pai o viu vindo de longe. E o pai sai de casa. Ali vai descendo e vai ao encontro do seu filho. Chegando, o filho estava chegando e o pai estava se dirigindo ao filho. O filho era visto pelo pai, e o pai via o filho e o filho via o pai. Aqui está o segredo, irmão, desta palavra. O pai está em casa, mas o pai só se levantou quando ele viu o filho chegando. Deus, Ele está olhando, Ele está observando se o filho está chegando, se o filho está vindo falando: pai, eu vim para trabalhar, pai, eu voltei, aquilo lá não era para mim, eu quero o Senhor, eu quero estar nos teus pés, eu quero estar na casa do Pai, eu quero estar na mesa do Pai. Nós vamos participar da mesa do Pai hoje, nós vamos participar da casa do Pai hoje. Então esta é a visão, este é o plano de Deus para nós, este é o propósito de Deus para nós. Nós estamos reunidos como família. Veja que coisa linda. Eu vejo aqui, olha, as crianças, os seus filhos, os seus netos, o seu esposo, a sua esposa. Essa é uma igreja de família. Eu estou vendo aqui vocês, as famílias. Então é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor, Ele projetou para nós a sua igreja, para que nós possamos criar os nossos filhos na presença de Deus, para que nós possamos criar a nossa vida na presença de Deus, para que nós possamos viver no altar do Senhor, para que nós possamos viver para a glória do Senhor. Então o teu lugar é na presença de Deus, o teu lugar é na casa do Pai, o teu lugar é glorificando ao Senhor, o teu lugar é adorando ao Senhor, o teu lugar é sendo dirigido por Deus. O Senhor está te chamando, está te esperando, e quando Ele te vê, Ele te abraça. Aquele abraço foi um abraço que eu quero crer que foi demorado. E o filho, ele se prostrou, o filho se ajoelhou, e o filho disse: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque ele tinha uma consciência diferente de quando ele saiu. Me faça como um dos teus trabalhadores. Me deixa viver aqui. Me deixa viver com o Senhor. Me deixa viver na sua casa. Me deixa viver diante de ti. E agora é a hora, meus irmãos, aonde aquele pai, ele dá uma palavra poderosa. A Bíblia diz que aquele pai,
ele chega e ele olha para aquele filho e ele fala para os seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O abraço que ele recebeu do seu pai, o beijo que ele recebeu do seu pai, veio acompanhado de roupa, veio acompanhado de anel, veio acompanhado de banho, de limpeza. Sabe o que o Senhor está falando? Na casa dele tem um tempo de prosperidade para os filhos que estão na casa do pai, porque na casa do pai não vai faltar nada para você. Pode escrever o que eu estou falando, está gravado, vai ficar na internet. A partir do retorno do filho à casa do pai, a vida dele não voltou a ser uma vida de miséria, mas foi uma vida de prosperidade. A vida dele não foi uma vida de cuidado de porcos, mas foi uma vida de multiplicação e de bênção sobre a vida dele. Nunca mais faltou nada para o filho, nunca mais faltou nada para ele. Entenda uma coisa: na casa do pai tem provisão, na casa do pai tem amor, na casa do pai tem acolhida, na casa do pai tem um lugar para você, na casa do pai tem bênção para a sua vida, na casa do pai tem restauração, na casa do pai tem dons espirituais, na casa do pai tem revestimento de poder, na casa do pai tem algo reservado para a sua vida que você não vai encontrar em lugar nenhum do mundo, só na casa do pai, só na presença do Senhor, só diante do Senhor. Hoje você vai ser revestido de vestes novas. Hoje o Senhor vai colocar sandália nos seus pés. Hoje o Senhor vai colocar anel no seu dedo. Hoje o Senhor vai te ungir com óleo de alegria. Hoje o Senhor vai levar você para um banquete, para uma festa, e vai dizer: meu filho, você está firme comigo. Minha filha, eu te esperei. Eu sabia que você ia voltar. Eu sabia que você estaria na minha presença. Veja, irmãos, que eu não estou falando aqui, eu quero que você entenda, de pessoas que estão afastadas da presença de Deus. Não, eu estou falando de pessoas que estão afastadas desse abraço do Pai. Aleluia. Da presença do Pai, da casa do Pai, de estar integrado na casa do Pai, de estar fazendo as coisas para o Senhor, de estar se colocando diante do Senhor. O Senhor separou essa casa, que é a casa do Pai, para que nós pudéssemos estar juntos, e o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas tudo aquilo que Ele tem para nós. Ainda hoje o Senhor fará maravilhas no meio de nós. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos.